Bom dia, pessoal. Nós estamos aqui hoje, dando seguimento à nossa série de eventos do Instituto de Teologia Sem a Palavra. Hoje nós temos a honra de ter a presença da professora Maria Luísa Pereira Mello. Eu tinha um compromisso de ser outra proposta, mas eu já fiz lá. Ele foi o meu compromisso lá desde o começo. Embora eu acho que esse lado está bem discreto. A professora Maria Luísa é bolsista de produtividade e pesquisa de Unicef. Ela possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual Paulista de Minas, doutorado em Ciências Biológicas e Genéticas pela Faculdade de Medicina de Biologia pela Universidade de São Paulo em 1969. E docente pela Universidade Estadual de Campinas. Realizou pós-doc na Michigan Cancer Foundation, em Detroit, em 1985, na Technische Universität München, Alemanha, em 1992. Atualmente é professora titular, professora emérita da Universidade Estadual de Campinas. Atualmente não, agora sim, eu seria uma professora titular também, mas está no histórico. Tem experiência na área de genética, também de genética animal e em biologia celular, atuando principalmente em série de genes, cromatina genética, vidas escolares e outros biopolímeros, microsofias especiais, análise de imagem e espectroscopia com microorganismos. Eu trago aqui. Eu não vou fazer o meu comentário, são 42 anos de convivência, vocês imaginam que eu ia tomar muito tempo de vocês. Obrigado, e a palavra é sua. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com a presença de vocês, seu primeiro momento, no lugar que nós temos. Então, eu escolhi esse título. Não é que você quiser entender, mas é uma narrativa geral de como foi a minha trajetória no Unicamp e estando no Unicamp as possíveis saídas para outras instituições. Bem, começando, eu nasci em Bauru, em 1943. A única foto que eu tenho da minha infância é essa que eu estou mostrando para vocês aqui. Eu tinha 4 anos de idade, eu me lembro que eu estava discutindo as vitórias entre os meus professores, todas as lembranças da situação. Bom, em Bauru, não só em Bauru, a minha carreira toda de formação foi escola pública. Eu acho que se eu não tivesse tido essa oportunidade de cursar a escola pública, talvez eu não tivesse chegado até onde eu cheguei. E também, eu sou de uma época em que a escola pública era de alto nível, então você tinha professores fantásticos, desde o primário, com as pessoas dedicadas, ganhando tão pouco, então tanto de si. Né? Então, em Bauru, eu procurei, a gente cursava a escola primária, depois escola de ginásio e depois científica. Então, a escola primária eu procurei ver se não existia técnico, existe na escola horrível, eu coloquei um colégio, que é o Instituto de Educação, aí não saiu no último. Isso que eu falei para uma coisa. Instituto de Educação Ernesto Monte, toda a instituição, onde eu cursei de ginásio científico, maravilhosa. E não foi só para mim, porque de lá saiu
o Oscar Sala, foi o Paulo Landim foi reitor da Unesp, o presidente da Embraer, ele foi uma época da minha do científico, e alguns arquitetos, era uma escola assim, muito boa. Ela ainda está de pé hoje, mas ela só se dedica a ensino de pesquisas. Ela se autodenomina escola de pesquisas. Bom, e era uma época que você também tinha que fazer história para você tinha que escrever um exame, era muito diferente, mas era assim. Tá. Bom, eu me lembro, nessa época, em Bauru, eu não posso deixar de salientar que eu também estudei anos, estudei 10 anos de plano, eu poderia ter me dedicado a essa carreira, enfim, mas as coisas estão levando você assim por bifurcações na sua trajetória. Assim que você pensa que vai seguir um caminho, você muda para outro, mas não adianta pensar, se eu tivesse bobagem, né? Mas foi uma época que eu fiz aqui. Bom, depois, eu sempre tive uma colega de infância, que eu faço questão sempre de lembrar, que na época da site da Caixa, que foi minha colega de 12 anos de idade, eu fiz colégio até os 12. E aí, eu mesmo era e somos assim meninas. Todo dia nós ficamos pensando. Deus falou que a coisa da gente, como temos outro, eu acho que sempre tem essa questão assim. Então, a Catarina me falou o seguinte: olha, pelo científico, eu tive uma faculdade de roda, faculdade de filosofia e ciência não existiu nessa questão. Eu já estava funcionando só assim como uma não, mas é isso. Então, olha, você tem que ver como passar da hora, como é que é. Porque a minha impressão era que você fala da respeitar a medicina, não tem definidas. Mas quando eu estive no plano, eu fiquei fascinada. Eu cheguei em janeiro e vi numa sala de microscopia, quando eu recebi no claro, eu fiz a parte toda. Então, o pessoal da primeira estava se preparando para o congresso. E todos eles, o projeto para participar desse congresso, todos estavam trabalhando nas câmeras, que era uma coisa assim que era muito incentivada pelo professor Guerra, que era um grande editor, de toda a grande pesquisa feita nessa época, no claro. Bom, e quando eu vi a potencial era aquilo para ajudar. Então, eu resolvi o ingresso no curso que naquela época se chamava História Natural. Porque o conhecimento não era assim, como está nos dias de hoje, tão confortável. Porque hoje tem que ter ciências, geologia, mineralogia, então era História Natural. Bom, e pessoas que eu, inclusive, gosto de mencionar, quando falo de doutorado, é a professora Carmila, da Fisiologia, que foi minha primeira orientadora, o esposo, Paulo Barbosa Mendes, que era professor de paleontologia. Os dois eram grandes amigos, eu ficava muito na casa deles, eu ficava muito na casa deles, e eu tive todo acesso à biblioteca nossa. Então, eram assim, figuras muito boas. Outros professores, em doutorado, também eram assim, figuras que estavam. Bom, eu poderia deixar de citar que o professor Kerr, né, agora Esteban Kerr, que nessa época ele não frequentava muito, ele só praticamente coordenava as atividades, porque ele tinha sido educação científica na peça. Então, ele viajava muito, de Rio para São Paulo, então ele dava poucas aulas. Mas quando ele foi convidado para criar o primeiro departamento na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto,
ele levou consigo algumas pessoas. E eu fui privilegiada de dizer que eu fazia parte desse grupo quando ele foi. Ainda falando de Rio Claro, uma curiosidade. Bom, essa minha amiga Catarina está aqui, é a professora de Jamila, também é a minha professora de Jamila, também grande amiga até os dias de hoje. Bom, em Rio Claro, eu fiz um curso de pilotagem, uma das coisas que me deixou bastante feliz, e ainda tem essas imagens, né? Quando eu fiz o primeiro voo solo, naquela época se dava um treino de óleo eu era mulher, muito tempo acho que nos cursos, fazer esse curso, e daí eles respeitaram muito meu rosto, eles não jogaram só no rosto. Bom, esse é um dos festivais, eu falei que eu não gostava, que era uma mulher, eu gostava desse que era uma mulher, e também dos festivais, eles davam algumas coisas, mas enfim, eu sei que mudaram os critérios desse banho de óleo. Depois de alguns anos, passaram banho de champanhe, que eu acho o negócio era sofrer esse banho, daí para se lavar era conhecido uma telha, né? Dentro do banheiro para poder raspar, tirar o grosso de coisa que foi embrulhada no plástico. E esse colega já conhecia até o velho, está aqui, era o único que tinha carro, que levou o pensionato, morava no pensionato católico, e assim, um momento muito agradável em 1964. Bom, agora vamos para Ribeirão Preto. Quando eu cheguei em Ribeirão Preto, a faculdade de medicina era isso que vocês estão vendo aí. Não tinha aquelas grandes construções de hospital, essas coisas que vocês têm agora, mas era um local. Eu fui extremamente feliz quando vivi em Ribeirão Preto. Só tem boas lembranças de lá. E então, havia um grupo, nós éramos 6 a 7, trabalhando no departamento de resfriado genético, que ficava aqui, ó. Bem, os colegas eram o Carlos Stott, Leonel, todos aqui trabalhando com abelhas, exceto a Catarina, que trabalhava com radioatividade natural, então ela fazia pesquisa no bolo de ferro, usando escorpiões. Então ela ia para lá e ficava pegando escorpiões embaixo das pedras e depois comparando as emoções e tudo mais. Né? Então, aqui o Storch, o Leonel, o Zuc, que foi até o diretor da Faculdade de Filosofia da USP, o Camargo, grande sistemática de abelhas, considerado o melhor sistemático de abelhas mundial, atualmente. Então, o trabalho deles, o Storch dizia trabalhar com a agressividade de abelhas, sendo uma pessoa extremamente alérgica. Então, nas situações ele estava bastante na injeção, e depois ele lá uma picada era suficiente para ter todo aquele quadro. Mas trabalhava com isso. Né? O Leonel foi genética de abelhas, principalmente organizadas e tudo mais. O Zuc com ecologia. O Camargo era uma pessoa fenomenal. Começou como desenhista, não fez a graduação, mas foi garantido pelo seu valor, né? Porque ele desenhava muito bem, e depois ele começou a fazer as observações próprias e contradizer coisas que os cientistas eles faziam. E daí ele acabou fazendo mestrado no Paraná, fez doutorado nos Estados Unidos e se tornou essa figura aqui na Amazônia, coletando abelhas, fez um museu, né, de abelhas reconhecido internacionalmente. E para isso era um pintor fantástico. Tinha grandes pinturas, eu não sei onde parar, quer dizer, a peça tinha um grande quadro
cultural, mesmo que eu sinto preparar. E mais também de outros, enfim. Bom, e o Moacir Mestre se agregou esse grupo. O Moacir Mestre era médico e ele trabalhava com visíveis. Esse foi o primeiro trabalho que saiu do grupo, saiu na frente, como trabalho dele, que se lembra até hoje. Bom, aqui eu, junto com a Catarina, tinha uma outra colega que era brasileira, todos que iam lá dela, e mostrar. E tudo isso se está tudo aqui do professor Pierre, e a maioria trabalhando então com abelhas. Daí se agregou o professor Henrique Krieger, que era de genética humana, ele tinha acabado o doutorado no Havaí, e veio também, ele também não ficou muito tempo lá, professor do Brasil, de São Paulo, grande amigo, infelizmente faleceu este ano. Bom, o meu doutorado eu comecei com abelhas, que era mais um estudo genético, de produção de remédios e tal. Mas eu sempre tive uma queda pela oncologia. Esse, acho que da professora Carolina. Então, eu fazia uns estudos paralelos com abelhas também, mas com análises de DNA e tudo mais. E daí, por influência dos professores da medicina, que era do Dr. Aurélio, ele falou: por que você não examina o diatomir S, você vai ver, o retorno de Chagas? Porque eles achavam que teria ter uma coisa interessante. Daí eu comecei, já em 1967, 68, a fazer estudos com o dele, e de fato é um modelo maravilhoso, porque trabalha com biologia celular, pelas características não usuais da cromatina, isso aqui por reação de Fourier, às vezes grande corpo heterocromático e tal. Aqui eu deveria mostrar uma figura e um vídeo que eu queria colocar, mas infelizmente eu publiquei uma revista para vocês vão fazer, que é a maior tem uma análise. Então tem o diretor, e não tem jeito, nem eu que do trabalho eu consegui colocar esses vídeos, né? Vocês têm que acreditar, tem coisas de lá para cá, coisas maravilhosas, como estudos dessas regiões heterocromáticas aqui. Volta, genes especiais para RNA ribosomal K25S, como isso livre, tal, isso a gente não faz uma hibridização em si fluorescente e identificando genes específicos, então é preciso fazer coisas muito bonitas. Não são os meus trabalhos mais citados, eu acho que isso é um pouco de assistência que eu queria trabalhar com esse material comum, os materiais que nós trabalhei, eu achava uma coisa muito bacana, era mais uma coisa política. Mas eu também sou de uma geração, para você ser biologista celular, trabalhar com biologia celular, que na época chamava de você tinha por obrigação ter analisado, ter trabalhado e publicado trabalhos com diferentes materiais, insetos, humanos, ratos, plantas, espermatozoides, e algumas coisas assim, alguns tecidos específicos, e você tinha que passar por coisas que se vê mais hoje em dia, que acho que nem é mais soluções, você já se centra num tema, né, e vai em frente daquilo. Mas, como eu sou de uma geração antiga, então eu passei por essas coisas. Bom, daí, eu também sou de uma época em que o orientador mandava você fazer alguma coisa, você faz, ele mandava você ficar lá dentro, e você. Então, o professor Kerr, eu considero o professor Kerr um paciente, foi fantástico na minha carreira ministerial. Ele, quando
vamos dizer assim, do jeito da família, então ele me mandava mensagens e tal. Vai para o Nordeste, vai para Belo Horizonte, vai para o Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, aqueles lugares, esses 3 lugares consecutivos para fazer umas análises dos correspondentes, Rio de Janeiro, São Paulo. Eu pensei que também ele conseguia custear. Aliás, eu sempre menciono isso. Ele foi mesmo um pai para mim, porque nessa época eu era bolsa de sustento eu costumava trabalhar pagamento. Eu ia atrasar por 6 meses. E daí eu coloquei a bancada de pagamento e depois eu depois quando eu recebi o bolsa. Então, assim, eu lembro disso. Até que eu passei para a festa não mudar. Bom, daí chegou o dia e falou assim: olha, eu vou trazer um professor aqui para dar um curso e você vai assistir. É um curso de portugueses principais. Eu falei, eu não quero assistir, não é assistir. Eu falei, eu falei, aqui é até argentino. Eu disse, não, vai assistir. Daí eu fiz um curso, né? E fiquei encantada com a matemática, também com o professor que era muito. E eu até senti um certo complexo de ingenuidade. E eu me considerava inteligente, porque eu sucesso na carreira, assim, nas escolas, mas eu me senti com um complexo de ingenuidade frente ao intelecto elevado que esse homem já apresentava. Mas aí nós fomos convivendo, trabalhando juntos até recentemente, né? Foi um trajeto bastante longo, fomos muito felizes, temos muitos voluntários de colaboração, temáticas diferentes. Ele sempre foi uma pessoa visionária, em questões de metodologia, de criações muito rápidas. E eu aprendi muito com ele nos temas de psicoquímica e tropoquímica, que eu não conhecia nada, eu só trabalhava com DNA, mas eu não conhecia nada conjuntivo e essas técnicas de curação e tudo mais, e também com orientação molecular de glicolídeos. No caso, o colágeno, fazendo parte de fermônios, fizemos muitos trabalhos nesse campo. Bom, e daí o Vidal me convidou para vir para o Unicamp. Em 1969, eu já era docente de contratar para ele. Mas ele falou, tem uma universidade nova, está sendo criada, vamos ser os pioneiros e tal. E aí acabou me convencendo, eu vim para cá, em 1969, e ele foi para a Alemanha, ficou 3 anos lá, eu fiquei aqui, né, ao sabor das intempéries, porque vocês imaginam como era, todo mundo sabe como era no campo naquela época, né? Essa aqui estava em construção de ideologia. Essa maravilha que agora os novos recebem que continuam, né? Então, na época, eles tinham restaurante, estrada de terra, essas coisas que vocês ouvem falar por aí, porque nós somos considerados dinossauros que eram dessa época. Bom, e o que eu fiz no Instituto de Biologia, já chegando aqui? Participei aliás, introduzi aulas de biologia celular no curso de medicina, isso já em 1970, porque a medicina, biologia de primeiro ano, em termos de esporte, precisava de psicologia, eles falaram da parte celular. Então, eu introduzi aulas nesse sentido. Depois comecei a participar do curso de ciências biológicas que se instalou em 1971. E daí, criar uma disciplina de biologia celular foi uma luta do Vidal até mais do que minha, porque não era sempre no currículo que se introduzisse os principais
molecular, e depois se desmembrou em genética, biologia celular, e coordenadora do curso de biologia celular. Uma coisa que eu tentei introduzir também aqui, mas é uma coisa assim, do romantismo criado pelo Dr. Kelly, eu acho. Criaram reuniões de verão, janeiro e fevereiro, os orientados, os interessados em trabalhar no departamento, trabalhavam mesmo, em geral, férias. E daí, no último dia de fevereiro, fazíamos uma reunião científica, apresentando todos os achados e tal. Consegui fazer isso por 13 anos, mas daí eu quis passar para outras pessoas, mas ninguém mais quis aceitar, né? E isso acabou. Eu lembro que o professor falou e dizia que tinha até ideia, mas nós não conseguimos fazer isso com genética, então vocês conseguem na biologia celular, mas também foi pouco tempo. Bom, uma atividade que eu também acho importante, inclusive, ter aqui no campus de biologia, foi participar da ciência arte das séries, que foi criada pelo professor Fernando Costa, ele que trazia um pessoal ginasiano, né, para ver da universidade as possibilidades de estudo, as possibilidades de trabalho científico e tudo mais. E daí eu lembrei, dizer que, junto com o Ângelo, nós tivemos um teatrinho, que foi o último que levamos essa unidade que estava fazendo disciplinas, para construir uma dramatização sobre o formatinho de cromossomos, que cada aluno era uma molécula, e fazia, era super divertido, né? E até fizemos a receita que foi publicada na genética da escola para algum professor que quisesse fazer a mesma coisa. Bom, o departamento, eu escrevi aqui, enquanto o departamento de biologia celular, saúde celular, da vida, quando foi chutado, acho que foi isso. Então, aqui estão a professora Shirley, o Edson, a Maria Tercida, que está aparecendo no nome dela, que já fez parte do corpo docente da biologia celular e depois foi para São José do Rio Preto, foi até diretora lá do IUS. O Ângelo, a Raide, que foi um grande esteio no início da nossa participação. Tem alguém aqui que vocês conhecem? Esse jovem aqui? Aqui comigo e aqui com o Vidal, Fernandes. O pessoal atual, a Cristina, o Murilo, a Lívia, que foi nossa secretária, depois virou secretária da Confederação, e tem mais outras pessoas, tem a Aline, tem o Edson, Camila, só. E eu coloquei também aqui a foto do Evi, que eu quero começar a fazer doutorado comigo, porque ele é um grande esteio nas minhas atividades atuais, inclusive. Ele e a Camila, que foi da cultura celular, e o Evi está no programa de pós-graduação aqui. Bom, como o Hernandes mencionou, eu fiz a minha docência aqui na Unicamp, foi em 1976, não tem nenhuma forma de doutorado, ou se tem, não tinha. E depois, em 1980, eu fiz concurso para professor associado. Existia isso na carreira. Na carreira eu começava com MS1 e até MS6, né? O associado era tudo. Então, a Blanca foi o professor Kerr, o Walter Hara, que era o primeiro diretor dele, o Paulo Valério, João Augusto Brasileiro. E mais tarde eu fiz concurso particular com o professor Catarina, que me Costa, o Mohamed Rami, a professora Elione de São José do Rio Preto e o professor Kerr. Bom, e algumas viagens que eu fiz, alguma coisa assim que eu consegui relembrar rapidamente. Em 1976, eu frequentei o laboratório do professor Berna, que era, assim, considerado um dos pioneiros, né, dos estudos de conjuntos politêmicos,
Então, era uma época que, quando o diretor, ele era o diretor desse Max Planck, Instituto de Vida, quando alguém era diretor, era até agora os seus cuidados dele, as coisas por tempos mais curtos, assim. E isso aqui, de fato, não é o próprio Max Planck, mas era a casa onde ficavam os hospedados. Eu vi as fotos modernas e lá, nossa, mas é uma riqueza. Mas naquela época as coisas eram mais simples. Bom, ele fez um pós-doc em 1985, eu conheci, fiz um pós-doc na Michigan Cancer Foundation de Detroit, com o professor Russo, que eu sempre gostei deles, amigos, nós tivemos um período de colaboração, acho que foi a pessoa com quem eu mais publiquei, tirando o Vidal, acho que foi o Russo. O Russo, ele era de origem italiana, mas nasceu na Argentina, fugiu da Argentina naquela época da ditadura, se instalou nos Estados Unidos, e ele, a esposa dele, ele está aqui, a esposa aqui, e nessa época de 1985 eu estou aqui. Cuidando aqui, tem professores da Índia, William Levinsky, Paul Henry, essa moça italiana, o egípcio, e o professor Russo, ele foi diretor há um certo tempo, e depois ele se transferiu para a Fox Chase, que é o Centro de Filadélfia. E daí, não tem foto, mas o staff dele passou a ser outro. Praticamente chinês, muito chinês, ele é fazer uma patologia, ele é patologista, mas faz uma patologia molecular, e ele e a esposa sempre trabalharam com mama, câncer de mama, todos os fenômenos ali relacionados. Então, eles um pouco mais velhos, anos já falecidos, já no Fox Chase, que é 60. Bom, daquele 1985, como derivado daquele período, de 1985, tinha essa publicação aqui, que não aparece muito sacada, por causa do problema com o tempo. Bom, e nós continuamos trabalhando até 2014, desenvolvendo materiais, e fizemos uma grande publicação uma grande equipe internacional, que buscava explicar por que as senhoras que tinham tido uma gravidez antes dos 24 anos, elas estavam mais protegidas quando elas atingissem a menopausa, elas estavam mais protegidas da chance de desenvolver o câncer de mama. Então, foi um trabalho genético bastante profundo e que foi muito interessante os resultados que nós obtivemos. Bom, em certo momento, em torno dos anos 1990, por aí, nós fazíamos dosagens de DNA, estudávamos características nucleares, tudo mais, usando essa metodologia, que é a microespectrofotometria de uma região automática, um equipamento bastante complexo, muito delicado, porque a varredura exige um controle fantástico, a gente montou e existia um técnico das SARS que era a quem nós recorríamos não tinha problema, porque se a platina do microscópio ela fosse um pouco mais lenta, um pouco mais rápida, as medidas saíram erradas, o delineamento desses grupos, dessas imagens nucleares seria muito complicado. E daí, já se estava falando de uma metodologia que seria os grupos vivos. Então, vocês veem que a metodologia dessas linguagens, ela evoluiu tremendamente. Eu comecei com o professor de Zolar, de Ribeirão Preto, antes de fazer uma postagem de DNA, era uma sala inteira, as imagens eram projetadas na parede, a gente copiava as áreas, já tinha o valor desse momento aqui, identificava esse valor, era uma permissão. Depois surgiu o livro, que era o doutor de Barreto, que era muito fantástico. Mas aí,
a solução do sistema vivo. Hoje em dia, qualquer criança entra na internet, consegue online, nem paga nada, desses equipamentos eram caríssimos. Bom, então, resolvemos ir para o link, onde na 394, que eu vou mostrar um aspecto dela, tinha esse prédio aqui e tinha um departamento de psicologia clínica, chefiada pelo professor Shen, e que tinha todo esse equipamento para se fazer essas análises por vídeo. Tinha um engenheiro eletrônico para auxiliar nos programas, não de nada, e nada era construído ainda. E o interessante é que eu resolvi mostrar isso para vocês, porque a porta de entrada era aqui, que é essa aqui, e se você atravessasse a rua aqui, andasse 10 metros, era onde o menino tinha vivido, de 1929, não estava aí no lugar. Pessoal, discípulos que tinham vivido, tudo mais. Bom, esse é o professor Schenck, grande amigo, muito inteligente, médico, muito dedicado ao preparo de jovens técnicos para análises de laboratório. Ele já é aposentado, mas ele continua mantendo essa escola. Eu acho que ele se sente isso como missão. E a especialidade dele, como cientista, era mais um estudo, mais em alguns tipos de câncer. E daí, ele não era muito bem visto pela comunidade médica, porque ele tinha a habilidade de servir casos que não precisariam de cirurgia. Portanto, o sistema federal não iria pagar, né, os médicos para ter serviços cirúrgicos, que são muito caros. Né? Então, com isso, ele trouxe uma economia grande aqui para a cidade. O pessoal, acho que não gostava muito dele por isso. Mas uma pessoa excelente de boa. Eu sei que eu chorava de rir quando ele contava as tragédias, as aventuras. Ele era um doutor fantástico. E ele deu todo apoio, a ponto de conseguir uma sala para nós, cuja visão era aqui para essa praça, que está aqui na primavera, aliás, no verão, no outono e no inverno. E vocês veem uma entrada, uma saída ou entrada do metrô aqui. Então, o dia que eu tenho uma conferência no final do período, que eu trabalhei lá, o pessoal já estava levando bastante, 5 horas da noite, né? Levando, e as pessoas iam de outras cidadezinhas para assistir minha conferência, e eu estimando por aqui, eu pensei, nossa, que responsabilidade, meu Deus do céu, preciso fazer uma coisa que me interessa, né? Mas eu fiquei muito feliz. E daí era a janela que a gente via aquelas imagens que vocês, os equipamentos, como é que a gente fazia as imagens, tinha mais 2 computadores aqui atrás, era tudo preparado, isso. E daí fizemos uma publicação que eu considero uma das minhas melhores ainda, embora em 1995, que era uma reversão de estados de tumorigênese, usando os transcriptantes. Eu tinha lido um trabalho de um grupo, Robert Friedman, do Departamento de Patologia das Forças Armadas Pesquisa, e tinha acabado de sair na Science, então eles estavam fazendo os estudos bioquímicos desses ingredientes. Daí eu escrevi para essa moça, Sara Bombeiro, que era uma doutora, que eu mandasse material para mim, levei para a Alemanha e fiz os estudos lá. E gerou essa publicação aqui, em que, por exemplo, chamamos isso aqui de um fenótipo nuclear, desse tipo, ele pode ser transformado em um fenótipo assim, usando DNA, antisséries, coisas desse tipo. Foi um período assim muito bom. E essa mesma metodologia, quando voltamos para o Brasil, nós não tínhamos condição de ter um aparelho de vídeo. Mas daí o Vidal conseguiu convencer um rapaz de São Paulo a fazer alguma coisa, e nós tivemos em casa,
de usar. Então, em casa, vai fazer essas imagens e tal, para continuar colaborando com os outros. Até que podemos comprar até casais, fabricou microscópio para fazer cursos de trabalhos de imagem, coberta, né? Então, que nós aplicamos nos dias de hoje, temos essas imagens, que são, essas cores aqui são cores, como dizer, artificiais, pseudocores. E nós transformamos, por exemplo, áreas de cromatina mais condensada, informamos ao computador que é a cor verde, a cor verde. Daí nós fazemos um tratamento de uma droga genética que possa alterar aqui a estrutura da cromatina, porque altera a estrutura gênica, aliás, não é gênica, marcas epigenéticas que podem ser mudadas. Então, daí nós passamos a imagens desse tipo, mas é tudo em cima de imagens e imagens ligadas com os matemáticos, quantitativos, que a gente possa estudar. E eu apliquei isso também naquelas células de parede, que antes eu minha favorita, foi capa da genética, sai colorido, mas não fica em verde, sabe? Mostrando um pouco isso, né? É bacana, coisa que seria muito diferente. Bom, em 2006 eu comecei com os estudos epigenéticos, né? Que quem não se recorda do que seja. Hoje em dia, acho que todas as áreas trabalham com alterações epigenéticas, nas áreas de biologia, e essas alterações são que podem até ser reversíveis, mudam a função gênica, não envolvem a mudança do patrimônio genético. Nós podemos ter esse patrimônio genético todas as nossas células, mas músculo é diferente de pele, diferente de neurônio, tal, por quê? Assim, as marcas, né, epigenéticas que a gente chama. Então, pequenas moléculas adicionadas, por exemplo, no DNA, no grupo CH3, ou uma retirada do grupo CH3, do DNA, modificações das estomas e com métodos de análise de imagem, imunossais, microscopia computatória e mais recentemente com essa microespectroscopia ultravermelha. Então, o que isso está de novo? Bom, tive dezenas de estudantes, sempre em todos os períodos, mas não vou lembrar todos aqui, nem tem espaço. Então, estudos de barreiras, de conversas, partindo dessa parte simplesmente com análise de reação de fórum, tem o controle de DNA, passamos a análises epigenéticas, e isso o Alberto foi um colaborador, um aluno muito querido, ele veio praticamente criança. Ele veio com 17 anos, ficou 8 anos trabalhando comigo, fez iniciação, mestrado, doutorado, começou com pós-doc, e depois ele foi contratado em Belgrano, e recentemente participei do concurso titular dele. Então, é uma história longa. Né? Bom, e daí também, eu tive duas orientadas que eu estudava demais, que era a Flávia Giraldini e a Maria Felipe. Elas eram muito irmãs, elas são amadas. Mas aí, por conta de uma célula, uma queria trabalhar e a outra também, elas se tornaram inimigas. Uma pena. Ambas migraram para os Estados Unidos, estão lá, fizeram pós-doc, trabalharam lá, mas não ficaram na vida acadêmica. Elas estão trabalhando em indústrias farmacêuticas, como biologia e sinceridade. Isso é uma coisa que eu fico, às vezes eu fico pensando, né? As dificuldades que a gente tem no país, os nossos alunos começam bem bolsa de iniciação, mestrado, doutorado, pós-doc, e nunca acabam no outro país, e às vezes nem fica na então, cada um tem uma trajetória.
ácido valproico começou também com a Flávia, que queria estudar envelhecimento, e ela queria estudar uma droga chamada etoximina. E em velhos, produzia assim, um melhoramento da vida. Aí fui estudar nessa droga e depois falando no tal do ácido valproico. E esse ácido valproico também teve uns efeitos interessantes. O ácido valproico é uma droga usada para controle de epilepsia e outras doenças neurológicas. Só no ano de 2020 foram emitidas 6 milhões de prescrições nos Estados Unidos. Quer dizer, ainda é muito utilizado. Como droga que controla as hipertensões de migrânia, mas aí, por acaso, ele tinha também uma função de inibir uma deacetilase, ou seja, podia fazer, atuar sobre os povos, fazendo com que pudesse haver expressão gênica. Bom, a partir daí, nós começamos a fazer uma série de trabalhos usando o ácido valproico. E eu coloquei aí o paradoxo do epigenético, porque durante muitos anos, até recentemente, das publicações, do uniforme, era mais uma ação genética do ácido valproico sobre células tumorais, inclusive o modo celular, onde opera a redução do ciclo celular, isso vários poderes de células tumorais. Bom, mas ele tem, dado o seu efeito, justamente como droga que controla a tipo genética, ele tem um efeito muito mal sobre a gravidez. Então, as senhoras magras não podem tomar o ácido valproico, porque ele induz a malformação neural, né? Justamente pelos efeitos que ele tira, justamente que ele tem que tirar, coisas assim, nessa situação. Bom, e um outro efeito que esse relato é a toxicidade. Então, a análise de toxicidade sempre foi centrada numa má função mitocondrial. E agora nós estamos vendo que houve uma publicação recente mostrando que, nos casos de animais que recebem essa droga e têm essa toxicidade, há alguns efeitos também sobre o DNA mitocondrial e até o DNA nuclear. Então, nós estamos investigando algumas coisas em patógenos nisso. E também sobre tecido cognitivo, o líder, o doutorado, ele está no momento fazendo pesquisas em tecido cognitivo, tendões, que tem a ordem molecular das moléculas alterada por conta do ácido valproico, que é uma coisa que também bom, a carinha dos cristais, né? Aqui é uma molécula tão pequena, mas parece tanto bem quanto nós. Essa imagem já tinha mostrado. Deixa eu acelerar um pouquinho mais. Duas meninas aqui que se tornaram amigas, a Flávia e a Marina. E estudos, por exemplo, de marcas epigenéticas, como metilação do DNA, que é a inserção do grupo metilo na citosina do DNA, e produz tantas alterações que a gente pode estudar com microscopia confocal ou com a microespectroscopia infravermelho, medindo essas áreas ocupadas por regiões de vibração de grupamentos CH3 em diferentes situações, com ação de drogas, sem ação de drogas. Então, isso é uma coisa interessante. Bom, só para falar a respeito do espectroscopia infravermelho, eu queria dizer que é uma metodologia nova, relativamente nova, aliás, é uma metodologia antiga que foi abandonada pelos químicos e voltou mais recentemente para alguns tipos de estudos. E esse trabalho
aqui o primeiro grupo, o primeiro foi do final, com colagem. É um trabalho que nós temos mais de 500 citações. E que eu acho que é um trabalho que deu muita alegria, não apenas porque é citado em certo de referência, trabalhos de teologia, propriamente dita, mas que se estende a outras áreas. Então, uma das histórias que eu achei fascinante, logo que ele saiu, foi resolver um problema de arqueologia náutica. Tinha um pirata chamado Barbarreira, que tinha um grande galeão, que tinha sido até nos anos início do século XIX. E esse galeão tinha servido para os franceses fazerem tráfico de escravos. E depois esse pirata pegou esse navio, ele fez uma navio tão potente, chamava Queen Anne's Revenge. Mas tinha 40 pilotos, é uma coisa assim. Esse navio acabou afundando na costa norte-americana, na Carolina do Norte. Isso foi em 1800. E em 1996, esses pesquisadores e mergulhadores, eles acharam alguns restos e começaram a garimpar esse material todo, fizeram um museu, o museu tem mil coisas interessantes, tá? E aí tinha uma bendita de uma peça que eles tinham a dúvida. Será que essa peça tem que ver com propriamente dita, ou será que ela teria que ver com ouro? Então, tinha saído o trabalho nosso aqui, eles conseguiram um de vermelho e fizeram um espectro e compararam. E com isso eles puderam tirar a dúvida que, de fato, não se tratava de colagem, foi por isso que o perfil seria um perfil mais criativo, né? Do que seria de colagem. Então, eu acho isso muito interessante. Depois apareceu outros trabalhos de arqueologia nova. Depois do museu que queria saber sobre a tela, se aquilo era colagem, tinha colagem, era cor, não tinha cor, esse espectro resolveu e foi citado. Então, eu acho que a função nossa é produzir, eu acho que produzir coisas que se sabem. Isso, né? Que seja de valia. E, mais ou menos nessa época também, o curador de insetos lá do América do Sul, do Estado Nacional, o Dr. Grosso, ele me mandou uma mensagem, eu nunca conheci pessoalmente, mas fiz alguns trabalhos com ele. Ele já tinha 90 anos nessa época. Ele fazia excursões para o deserto do Arizona para coletar algumas abelhas especiais, principalmente abelhas solitárias, que viviam no solo, muito deserto, muito, da uma saúde fantástica. E daí, ele me pedia para fazer as análises dos casulos, para fazer entrevista, correlações geogenéticas e coisas assim. Então, uma imagem que eu gostaria de ter mostrado para vocês, vai ter direitos autorais, eu vou mostrar aqui a capa de uma larva, uma espécie, que não tinha casulo, mas tinha umas escamas. Isso com microscópio de polarização é disciplinar. O que vocês veem em azul é chamado de inteligência, esse brilho que vocês veem, isso aqui não é dourado, né? Indica um sinal de que poderia se tratar, não se trataria de proteína, e ficamos na dúvida se seriam lipídios. Daí fizemos análise com o Mica Vermelho, e daí deu um pico perfeito de lipídios. Então, uma forma de ceras ou coisas assim especiais que tornaram essa abelha que ficava no solo, imagina o deserto do Arizona com aquela temperatura altíssima de dia, baixíssima de
era a proteção. Isso foi uma coisa assim, que eu gostei muito de colaborar. Pena que vocês não possam ver as outras imagens. Bom, falando um pouquinho de administração, porque eu devo dizer que quando eu comecei a carreira, quando eu estava na faculdade, eu achava que muito legal. Eu só de fazer pesquisa e nada de trabalho. Mas aí o curso tinha por obrigatoriedade disciplina. Então nós éramos obrigados a fazer isso. E daí eu vi a primeira aula, eu fui a melhor aula do grupo, da turma, e daí eu pensei, puxa, acho que eu gosto da aula. Daí que foi a primeira coisa que eu fui contratada, instituí uma disciplina como geografia, montei a disciplina, veio por 2 vezes, e até foi utilizar a programação no futuro e poderia ter. Bom, aqui, então, isso uma vez eu acho que eu não falei nada da minha atividade didática propriamente dita, mas dei aula, muita aula aqui, para biologia, para medicina. A medicina ainda dou uma aula, para acabar de dar 2 aulas. Eu tenho prazer, contar com os jovens, para mim, eu acho fantástico. Bom, aí, enquanto eu tiro um pouco de memória. Bom, quanto à administração, como eu chamei que era uma trajetória acadêmica de administração, lembrando de coisas que eu fiz, por exemplo, cheguei do departamento, coordenei a subcomissão, existia a subcomissão de pós-graduação, depois a própria comissão de pós-graduação de direito. Tive a oportunidade, nesse intervalo aqui, eu candidatei a diretoria do MB e perdi. Mas foi ótimo, porque daí o diretor que ia abordar isso, ele me indicou que essa comissão que existia, parece que não existe mais, né, Luiz? Era uma comissão fantástica, em que nós analisávamos os relatórios da unidade, todos vocês estão em grupo. Cada representante de uma unidade, por exemplo, eu era responsável pelos 400 docentes da medicina. Mas não era só analisar, a gente tinha que fazer relatos, reflexões. Então, na época, existiam assim, cérebros fenomenais, na área humana, na área biológica, mitologia, engenharia. Então, era um conhecimento incrível, né? Que a gente podia compartilhar, pensar sobre a universidade, conhecer todos os projetos que estavam sendo desenvolvidos. Né? Então, e isso, graças à coordenação do professor Brito, que eu me considero um banco do Brito. Eu acho o Brito fantástico, brilhante, aprendi muito com ele, convivi um bom tempo com ele, e foi ele que criou essa coisa que hoje nos ensinamos. Bom, depois passei para a diretoria do próximo período e fui eleita diretora. A minha gestão teve participação de muitas pessoas, porque ninguém é marido, sozinho, ideias, né? O meu vice foi o Calendri, que me ajudou muito. As minhas meninas aqui, a Lia, que o pessoal não sei se sabe que ela se chama Maria Conceição, né? A Valéria, a Silvia Gatti, na coordenação da graduação, e eu enumerei alguns colaboradores aqui, mas com certeza me considero muito fiel, muita gente acha que deveria estar nessa lista. Bom, é preciso deixar mencionado que o professor Lohan foi quem incentivou que eu me candidatasse. Eu não queria me candidatar nesse cidadão, mas eu fui de professão, e agora eu estou na laboratório. Mas ele foi atrás e insistiu tanto, então eu acabei aceitando, e ele colaborou bastante com ideias, com apoio, com amizade. Então é preciso que a gente não se esqueça dessas pessoas, né, que iluminaram de uma forma a nossa vida. Essa foto não foi da minha posse, não, foi da minha saída, que era a posse do governo que veio após a minha saída, pessoal, o professor Hernando,
tinha sido reitor, já não era mais o reitor, o Tadeu, que era esse reitor. Bom, no Instituto de Biologia deve muito a professora Fernanda Galenberg, que foi, vamos dizer assim, vice-reitora, na época em que o professor Emílio o reitor. Ele teve um carinho especial para o Instituto de Biologia. Nós tínhamos problemas de todo tipo. A minha gestão foi uma época que nós não tínhamos dinheiro para nada. Eu cheguei até a tirar dinheiro do meu salário para pagar licença de computador, coisas assim, de docentes, porque a gente precisava progredir de alguma forma. Então, um pouco o recurso que surgiu foi de alguma forma canalizado para alguns empreendimentos do Instituto de Biologia. E o professor Galenberg, ele coordenou e teve a ideia do primeiro planejamento estratégico da Unifor. E graças a isso, nós pudemos ser beneficiados com recursos para a construção da biblioteca e do prédio do genoma proteômico. E o apoio, porque tudo depende de negociações. E eu coloquei essa figura aqui, essa imagem, para lembrar o apoio que eu tive do diretor da engenharia elétrica, aliás, o pessoal da engenharia elétrica me tratava como se eu fosse docente de lá. O Delfine, o próprio reitor, o Jeromel, que foi o reitor de pós-graduação, e o Aguilherme, que é o diretor da Janssen. Bom, daí realizamos uma porção de coisas, né? Começando por isso aqui foi um grande programa que nós tínhamos, chamado Projeto Formal de Aspas, que a anatomia tinha um problema sério dos cadáveres, com formol, exalando, e todo mundo respirando, passando mal. Então, eu sei que eu gastei algumas noites pesquisando formas de controlar esse formol, e levei ao professor da André, ele veio aqui, ele foi na sala, ver como eram as condições para poder instalar um sistema de exaustão e resfriamento que pudesse permitir a melhoria. Uma coisa que eu não posso deixar de citar, a questão do cabeamento estrutural. Assim que eu assumi a diretoria, só existia uma pessoa no informática, que era o cunhado da professora Chico. Eu queria comissão, ele era sueca e voltou para a Suécia. E daí, se vocês sabem, nós ficamos dependendo de um aluno de graduação, que era o Ed Massa. Ele coordenava todas as coisas. E daí veio a Liz Buber. Liz Buber foi fenomenal em enuclear o grupo e pôde fazer com que nós tivéssemos um caderno estruturado e tivéssemos uma internet aqui competente. Bom, telefonia também, nós só tínhamos um telefone no Instituto para fazer telefonias para outras cidades. E daí foi o João Vasconcelos que entrou no planejamento, hoje todo mundo tem um telefone para falar internacionalmente, não estou cansado. Bom, tem diversas outras coisas que eu coloquei aqui, desconfigurou bastante sobre os empreendimentos, incentiva a discussão de projetos, nós fizemos vários dentro do plano diretor do IPE, nós fazemos reuniões no fim de semana, no sábado e domingo, depois nos vamos com grupos setoriais de educação, de gravação, de pós, a parte administrativa e tal. Foi um momento muito bom. Foi uma ideia muito boa da IBF, que depois acho que virou uma rotina do IPE. Uma coisa que eu vou procurar isso aqui, porque acho que o meu está jogando. Bom, então, a valorização, eu pensei o seguinte: sensibilidade da unidade, então, criei o logotipo do IPE, uma galeria dos feriados efetivados, e criei uma coisa chamada Abstract IPE, que teve 8 ou 9 edições, e que foi uma ideia que eu cheguei à física, conversando com o professor Brito. O professor Brito falou que ele diz, instituído lá na física,
um livreto que colocava todas as publicações anuais dos docentes, em pequenos resumos, que tivessem impresso, e algum comentário, né? E eu fui aprimorando, fazendo isso ano a ano. Chegou em. Eu comecei em 1998, foi até 2002, até 2006, o último. Daí foi decidido aqui pela comunicação que não tinha mais necessidade de fazer uma obra dessa, que era livre, mas não tinha necessidade porque agora quem quisesse saber da produção livre, era só entrar na internet, pesquisar e achar. Mas o interessante, eu achei que aqui, olha, a física continua até este ano, e tem até 12 anos, porque não tem. Bom, quando eu saí da diretoria, eu continuei como membro representante docente no Conselho Universitário. Na realidade, o Conselho Universitário já tem 13 anos. E daí colaborei com uma porção de comissões, porque você estando no Conselho Universitário, você obrigatoriamente tem que participar de muitas comissões. É bom que você conheça mais da universidade, foi até dentro da auditoria, de legislação. Então, expande bastante o seu conhecimento sobre a universidade. E também participei da FONCAMP como no setor financeiro, era dentro da diretoria geral da FONCAMP. Bom, e finalmente, depois que eu me aposentei, o departamento de Zoologia como professor emérito foi aceito por ele, né? E a partir daí eu continuo ainda fazendo alguma coisa, fazendo pesquisa, fazendo um pouco de recurso. A partir desse momento que eu pude ter projetos de cabeça, que a gente poderia fazer recurso. Bom, e é isso, pessoal. É uma pincelada assim, de coisas que eu fiz. Muito obrigada. Muito obrigado, professora. Posso fazer uma pergunta? Por favor, Olivia. Você fala no microfone? A gente está gravando. Vocês só podemos colocar os slides que eu uso aqui, porque essa apresentação vai fazer tudo. Os direitos autorais, terceiro, muita coisa. Dona Luiz, eu sou professor aqui há 43 anos. Desde o início da minha carreira, eu admiro muito você. Uma das coisas que você tem característica é a sua generosidade acadêmica, que sempre me impressionou muito desde o início da minha carreira. Você nunca poupou elogios aos colegas e ressaltar o mérito da pesquisa dos outros. Isso sempre me impressionou muito, você mencionando o e-mail, dar parabéns aos colegas, sempre que uma publicação marcante de algum colega nosso saísse, fosse divulgada academicamente. Isso é uma característica rara nas gerações mais recentes e essa característica sua eu tomei como exemplo para mim de sempre ver no método dos colegas uma coisa que nos engrandece. A gente tem, quando um colega está brilhando, a gente tem que ter orgulho que esse colega está na mesma instituição da gente, contar para todo mundo que esse colega lá, esse CV, está brigando pelo mérito acadêmico. Eu queria te dar os parabéns por essa característica sua que me impressionou muito. Sempre. Hoje eu fiquei mais impressionado ainda com você de saber que você fez curso de pilotagem e também tocou piano. Também tocou piano e minha inspiração por você aumentou mais ainda e eu queria ouvir isso de você. Todas as pessoas aqui
Eu acho que cada um de nós tem mais de um talento, mais de uma coisa. Eu, se tivesse que recomeçar na carreira, teria feito tudo igual. Não me arrependo de nada. Mas, quando eu era adolescente, eu fazia pintura a óleo. Eu pintei vários quadros a óleo. Talvez, se eu tivesse seguido aquelas artes, eu teria sido um cara feliz também. Eu gostava muito de pintar. Eu gostaria de ouvir a sua reflexão sobre isso, que você recapitulasse a decisão que você fez de ser bióloga, de biologista celular, e que talvez, se você tivesse sido feminino de piloto, pilota, se você tivesse sido pilota ou pianista, o que você acha dessas? Obrigada pelas palavras, Paulo. Mas eu acho que eu não mudaria nada a método de pergunta. Como pianista, eu acho que, de alguma forma, não teria dado muito certo, porque em uma época que você necessitaria ter mestres fora, ir para São Paulo, ter recursos, muitos recursos. Como eu disse, eu tenho uma formação graças ao ensino público que eu fui cursar, né? Agora, o ensino de piano, meu pai teve que honrar, né? Agora, o curso de piloto foi interessante, porque era um curso muito caro, eu também não tinha recurso. Mas eu comecei no curso teórico, porque na época você ficava 6 meses com teoria, para depois ter um certo número de horas de curso. E daí você tinha que pagar por hora. Quando eu não tinha recursos. Quando eu estava pensando, eu acho que eu deveria mudar. Daí começou a chegar a mim pedidos de tradução. Eu traduzia bem do inglês, francês, alemão, eu fazia para colegas da faculdade de outras áreas, pedagogia, geografia. Então, eu recebia um bom recurso, e daí eu conseguia pagar. E tive também uma subvenção, que eu fui o exame de seleção, né, que você tinha que fazer o exame de seleção para entrar. Eu teria que ter um lugar, porque eu entendia bem, né? E talvez os rapazes ali que você também não tinham aquele conhecimento. Mas, e daí, você acredita que quando eu terminei o curso, pararam as aulas, pararam os pedidos de tradução? Mas foi algo muito feliz. E eu tive um conhecido colega, que era da Exalc, ele até chegou a me propor fazer uma parceria, porque ele também era de fazer, sabe, quando os animais humanos são aqueles defensivos, aquelas coisas assim, eu não podia participar, sei lá, sócio, fazer um. Eu falei, não era para eu fazer nada, eu vou fazer isso. Muitíssimo obrigado pelas belas palavras, pela experiência que nos inspiraram. Eu fui marcando questões aqui que eu acho que é importante ressaltar, mas não é uma pergunta, mais uma agradecimento. Acho que primeiro, para quem não teve a oportunidade de vivenciar você mais próximo, conhece pelo dia 15 de outubro. Né? Então, temos sempre o e-mail da Maria Luísa, desejando um feliz dia a todos. Então, muito obrigado por isso. Segundo, fico muito feliz, né, de ver que a sua vivência pela Unesp, pela USP e pela Unicamp. Então, nós somos extremamente gratos por isso. Olha o quanto a nossa instituição cresceu aí graças à sua contribuição. Terceiro, eu não estou no local de fala de uma mulher, né, mas certamente um marco histórico que você nos apresenta. Toda essa trajetória aí, imagino quantos desafios, né, você, meu Deus, passou para estar hoje e mostrar exatamente quem você é, né, com toda essa serenidade e gratidão. E aí eu queria contar para o pessoal mais jovem, eu também sou de já faz 20 anos que eu entrei no curso de biologia, né, que
eu não fui aluno da professora Maria Luísa na biologia, na base. Mas, no terceiro ano, nós tínhamos as disciplinas eletivas. E aí, inscrevi uma aula de informática e promoções. Né? Essas aulas das quintas-feiras à tarde, no terceiro ano, 2007, foi a primeira vez que eu ouvi falar de epigenética. Fiquei fascinado por aquilo. É um conhecimento, algo que eu carrego até hoje. E ao ouvir a sua história, né, o Alberto foi meu monitor na primeira biologia celular, a Flávia foi minha colega de turma e a Marina foi minha filha na biologia. Então tem uma história, uma intersecção aí. E falando um pouquinho da disciplina, era uma disciplina muito especial. Era uma disciplina ímpar dentro do que a gente tinha. Né? Nós não conhecíamos como alunos quem era a professora Maria Luísa. Então, começávamos assustados. Imagina uma disciplina eletiva de 5 alunos apenas, que era convidada pelas aulas quase que de um para um. Ela, convidada, toda a equipe no próprio laboratório. É praticamente uma honra isso. Então, as aulas, essa vivência, né, foi uma oportunidade de mostrar a paixão pela ciência. E a professora sempre trazia separadas. Né? Era muito bonito essa distribuição e esse carinho. Né? Então, era um agradecimento que, naquela época, já você era pioneiro nisso. Consequentemente, entrei na pós-graduação na biologia celular estrutural e recebo uma carta de recomendação da professora Maria Luísa. A minha foi assim, mas você é uma luta. A gente pediu uma carta para a doutora Maria Luísa. Por quê? Não acredito. E guardo até hoje, Maria Luísa, aquele e-mail que você me deu boas-vindas quando eu fui contratado em 2016, 2020. E assim, a sua apresentação é maravilhosa, destaca essa longa, belíssima, essa vida, né, essa trajetória que se dedicou ao ensino e carinho. Então, tem seu grupo de pesquisa, tem seu grupo de pesquisa, tem sua dedicação, toda a parte administrativa, e eu tenho certeza que a sua maior marca é aquela que deixa no coração, a inspiração. Obviamente, tem todo o mérito acadêmico de CH, mas eu acredito que essas inspirações ainda passam por N gerações. Então, muito obrigado. Eu agradeço, muito obrigada. Professor Joaninho? Obrigado pela apresentação que a gente teve de levar várias das etapas da biologia. Acho que também teve uma carreira aqui na educação tal de fato, ao mesmo tempo teve uma carreira administrativa que foi fundamental para a educação. Não é só no seu meio, mas a estrutura para todos nós conseguimos trabalhar. Lá na prática. Então, parabenizar. Obrigado, professor Guilherme. Eu queria fazer uma pergunta do aspecto, talvez histórico-científico, assim. É uma coisa que me chamou muita atenção e acho que você deixou bem claro na apresentação, assim, o aspecto quantitativo da biologia celular que sempre teve presente, acho que todo trabalho e também. E é uma presença que é de técnicos, nós estamos falando, talvez dentro do campo da biologia celular ou da grande área da morfociência, assim, é curioso dizer que talvez grandes grupos ainda nem usam tanto da quantificação tão bem feita, ou talvez não tão exemplar, já vem de muito tempo, né? Quantificação de margens, coisas assim. Talvez a minha pergunta é como que foi essa incorporação dessa frente de conhecimento na história da pesquisa da senhora, ou do casal, se você pudesse comentar um pouco sobre isso. É uma coisa que eu admiro muito, assim, trabalho com isso também, e acho que é um exemplo assim, que a gente tem dentro do Instituto criou na ciência brasileira, na verdade, Então, você queria saber como se dá quantificações. quantificações, assim, como que isso é
eu comecei com quantificações de DNA com o professor Luciano Lison, que abriu o seu laboratório, considerado o pai da belga, médico no Brasil, que foi na faculdade de medicina de Ribeirão Preto. Ele era naquela época chamava catedrático, né? Ele era catedrático da morfologia, vamos dizer assim. E ele tinha construído um aparelho, né, chamado espectrofotômetro, né, que você fazia essas quantificações. Bom, eu acho que eu passei por todas as metodologias de quantificação, no caso do DNA, né? Porque existiam vários métodos discutíveis, né? Métodos que você chamava de grupo, ou de múltiplos grupos, uma quantificação com 2 comprimentos de onda, com 1 comprimento de onda, são coisas mais históricas, estão lá mais para consultar. Mas, e daí, como tinha essas dificuldades, esses questionamentos, assim, dessas medidas, usando um ponto único sobre um núcleo, você fazer uma densicometria, né? Daí que surgiram esses métodos de varredura, que nós, então, medimos esses de varredura. Essa absurdo em que daí exigia um comando especial, né? E que depois foi caindo no recurso. Daí vieram os analisadores de imagem, que você permite, né? De transparência, internet, os controladores morfométricos, tem tudo aí de problema. E também se explorar. Já o professor Vidal, ele sempre foi a parte de texto político colagens, né? E ele fazia o quê? Ele fazia perfis de material colado, no significado de perfil, você tem que identificar cada pico, significado das alterações, fosse assim, um crescimento, um reparo que eles faziam no jogo do milhão. Bom, eu tenho um universo que não me lembrar, mas foi dessa página. E depois eu dou conhecimento mais formativo dele. Eu acho que é mais isso. Mas atualmente eu vejo o Roberto, ele não tem um analisador de imagens, mas ele faz pela internet um programa. Um programa que você pode baixar e ninguém tem que pagar nada. E você pode, capturando essas imagens com fotos, você pode analisar e fazer grandes programas. Agora, atualmente, eu acho que a análise de imagem, a análise psicométrica sozinha, ela não vai ter assim tanto impacto. Ou como o professor vai comportar, você tem uma análise, né? Você pode explorar tudo combinado. Você pode explorar melhor a sociedade. Ou, isolando, você pode ter mais anticorpos mesmo, por exemplo. E agora a moda também você trabalhar com o cérebro isolado, que eu tenho atividades, mas eu vejo também no futuro mais uma engenharia tecidual, e não tanto porque está logicamente células que ser organoides, né? Eu acho que essa atividade dentro de organoides mais algum conhecimento que vai avançar isso. Um problema que a gente enfrenta muito hoje em dia é o uso de animais, não sei se você usa animais. Então, porque há sempre uma tendência a achar que você tem que
Hoje eu conheço a comissão de uso experimental, chamada Comissão de Experimentação Animal. Hoje, a Comissão de Uso Animal, essa comissão de ética e uso animal. Você tem que fazer grandes planejamentos de número, você tem que discutir os números da comissão, coisas mais claras, vai ser claro. Então, a tendência é que você tem que fazer mas talvez você usar um metabólico, ou você quase complexa, né? Não sei se isso Não. Luciano Alfonso de Visão. Ele escreveu o presídio da morte. Uma alegria ouvi-la. Tem uma história no TV, todos os aspectos, a gente vai acompanhando a história, né? E, assim, é uma alegria muito grande, porque eu tenho, assim, não foi falado muito, mas a sua atuação não foi só na pesquisa, não foi só na didática, não foi só na administração, e quando eu digo só, é porque foi significativa em todas as atividades que na universidade, que eu acho que é o que caracteriza né, a sua carreira e esse reconhecimento como professora médica, que eu só tenho a agradecer. Mas uma coisa que me chama a atenção, eu estava lembrando do livro que eu escrevi lá, sobre a universidade, né? E aí eu lembro que eu li um texto que ele falava que ele não nasceu para plantar couves, mas para plantar árvores, né? E por isso eu entendi que eu planto couves. E aí eu me deu um susto com aquilo, né? Mas o que está dizendo é que eles olharam para frente, de construir um grande, né? Eu acho que a sua carreira mostra que você plantou couve, plantou árvore, e chegou lá, né? Então é uma coisa que eu falo muito. E, se me permite, já que eu citei o deveria, eu queria citar uma mulher, eu tenho muito desejo sobre a biografia da Marie Curie, e uma das coisas que me chamou muito a atenção foi a tenacidade dela durante toda a carreira, com toda a história dela, de vida, mas essa dedicação. E quando eu estou ouvindo a apresentação hoje, me chamou muito a atenção que essa história, assim, dessa dedicação que é estar lá nas férias, que é fazer a apresentação no último dia das férias de verão, de onde que vem essa força? Eu queria ouvir isso, assim, foi família, porque tem uma questão de inspiração e transpiração, né, do que a gente faz. E aí eu queria saber um pouco de onde que veio, porque você é uma riqueza. Obrigada, Emília. Eu não sei, eu acho que, sabe, desde criança eu tinha assim, essa vontade, esse instinto de procurar conhecimento. Mas eu me lembro do seguinte, eu tinha a filha mais nova de 4 anos. Quando eu nasci, meu pai já era idoso. Quando ele era idoso, as amizades dele eram todas iguais. Eu sabia muito do meu pai. E meu pai não tinha tido uma educação formal, ele sempre muito, ele foi sempre e ele me mostrou, ele não era ele me mostrava assim, evolução, me mostrou uma figura de uma moeda do Alexandre Magno, quando eu chamei que nós temos aqui, então, falava sobre a Grécia, e falava sobre as aulas,
E é uma coisa assim, paradoxal dentro de uma família, da família do meu pai era muito católica. Mas o meu mais novo dele foi o primeiro bispo Jesus, um homem extremamente culto, elaborado, tudo mais, de teologia. Então, ele acabou de casar, mas meu pai era mais liberal. Ele via mais coisas de evolução, me mostrava os livros, ele trazia muitos livros para casa. Então, acho que nascia uma coisa que me aconteceu, que eu acho que aconteceu com o Fernando da Libera também. Ele ganhou uma coleção do Monteiro Lobato. Primeiro aqueles livros do Monteiro Lobato, né? Que se fica com a amarela, olha, era algo inspirador. E eu também era uma infância assim, mais isolada, mais. Tinha assim, uma. Demorado, onde eu nasci, não existia mais a casa, não existia uma rua, que eu passei em Bauru, a gente fizeram uma mesa comigo, mas daí a segunda casa onde eu morei, tinha um grande, era quase um quarteirão de 10, assim, eu ficava muito entretida com aqueles vegetais, os eu acho que isso, e na escola eu bem, né? Uma coisa está levando a outra. Né? E essa coisa, agora eu falo para uma pessoa que tem muitas qualidades, muitos defeitos no meu também. Ele é essa pessoa que, na faculdade, nós tínhamos aula até aos sábados e tínhamos seminário à noite, 2 vezes por semana. Eu não vejo mais, né? Ele era uma pessoa que, embora fosse um pregador da igreja, de uma das igrejas adventistas, ele tentava batalhar a igreja com ciência. Né? E era uma pessoa que estava lá aos domingos, aos sábados, algumas questões no livro, né? Eu não sei se era assim, mas era uma pessoa que trabalhava demais e inspirava a gente. Fazíamos mesmo nós trabalhávamos à noite, ficávamos às vezes à noite, um grupo todo, nós éramos um caminho. Isso fica, né? Talvez para os mais jovens não tenha significado. O significado que talvez hoje não tivesse muito cachê. Quando nós ingressamos em Vitória, nós assinávamos um enterro de honra. E nós fazíamos prova em casa, qualquer lugar que quisesse fazer. No jardim, qualquer lugar, no Rio Polar. Isso de bons tempos, eu acho que a gente está fazendo, né? E meus colegas mais jovens achavam, nossa, que coisa estranha. Mas era uma sensação muito boa, sabe? Mas não mudando, né? Cada um tem uma trajetória. Pode ser assim, mas você pode dar indicações, possibilidades. Olha, uma pergunta para o professor Valerio. Não é para você dizer, não. São duas informações. Na verdade, compromisso. Lá no Brasil, quando nós extinguimos eu tive um compromisso com ele. Então, não acredito. Então, o celular vai levar o conhecimento do celular. Pelo contrário, eu acredito que a gente, quando vai para o controle do celular, portanto, vai marcar o isso aí. Então, ao mesmo tempo, várias pessoas de outros departamentos que eu identifico com esse celular e eu quero que eles se sintam pelo celular. Então, essa biologia celular, o núcleo, mas eu identifico várias biologias celulares de nós, que é o DHS5,
ser. Ou é que nós conseguimos fazer uma coisa bem interessante na estruturação do curso de literatura, que a filosofia sempre foi sobre nós, agora a gente tem que estar sobre cada parte da teologia celular. Nós estamos fazendo parte. E aí, isso é uma coisa muito interessante, porque nós temos várias pessoas aqui que poderiam atuar nessa frente conosco, mas eu acredito que isso e a outra coisa que nós temos que fazer muito interessante com a educação é que nós estamos não é excessiva, Deus que as mulheres, principalmente porque ela disciplina da comunicação. Nós decidimos colocar ali uma distinçãozinha da filosofia que é passando pela filosofia digital. E ao transformar essa primeira filosofia analógica pelo individual pelo microscópio, para que ele entenda que essa filosofia online agora pode ser digitalizada. E colocando diretamente após isso a questão de imagens associadas com essas imagens digitalizadas. Então, são ações que nós vamos ter aqui, na verdade, o vídeo lá atrás, muito obrigado. Essas coisas vocês foram muito que eu falei que hoje em dia quase todos os setores se trabalham um ramo com genética, ou chega a alguma conclusão de genética. Isso é uma coisa mais que nasceu como um ramo da genética, igual a genética, mas foi a biologia celular expandida de todo mundo. Esse mestre, né? E vai Muito obrigado pela presença. Uma salva de palmas para a nossa Obrigada.